Comandos em Ação 6 e 7 foram publicados aqui em janeiro e fevereiro de 1988 pela editora Globo. E são as últimas revistas Comandos em Ação que eu comprei em banca. A série foi até o número 12 aqui no Brasil, mas depois eu acho que onde eu morava não apareceu as outras revistas. Então a minha série terminou aqui, né? E também nunca consegui achar em sebas demais. E eu acho que agora é mais difícil ainda porque essas revistas estão ficando super caras. Até uns anos atrás você ainda encontrava esses primeiros comandos em ação em sebo e sempre que eu vejo online agora é muito caro e mais raro ainda essas edições que eu não tenho. Talvez tenham publicado ainda menos do que esses primeiros números aqui. Mas essas duas histórias são bem legais porque eu acho que é a primeira história em duas partes dos comandos em ação dessa série. E começa assim com um pessoal lá tendo um briefing lá e o Duque lá, o loiro chefão, comentando assim, ó, caiu um equipamento russo lá no Afeganistão que eles estavam testando tal, com tecnologia espacial, de antigravidade, não sei o que. E a gente fez um acordo lá com a milícia afegã para ir resgatar. Só que como não tem nenhuma base que dê para pousar tal, vocês vão tudo num transporte terrestre. E a gente tem que ir lá e pegar esse equipamento antes dos russos ou do Cobra, né? E aí todo mundo se oferece lá tal, eles escolhem uns membros para a missão e eles vão lá cair no deserto afegão tal. E essa história, assim, o roteiro do Larry Hama e os diálogos são muito legais. Eu acho que ele faz um bom equilíbrio assim entre ser divertido, ser mais realista, né? Porque esse quadrinho era um pouco mais sério assim que o desenho. E também ter essas coisas de eles usarem bastante equipamentos, né? Aqui eles vão montar um veículo gigante assim para pegar aquele material que caiu e é tudo inflável assim. Então é legal que mostra eles criando assim esse tratorzão com partes infláveis e também vai ter sempre o Jeep lá que acompanha os caras. Só que assim, no meio enquanto eles estavam lá chegando perto e tal, eles estavam atravessando um desfiladeiro, não sei o quê. O cara até brincando assim, foi a Scarlett que tá usando um mapa de criança dela para guiar a gente, que esse desfiladeiro não tava aqui. Aí o cara passa um tiro raspando, ele acha que é a Scarlett que tava, puta, mas não, é a guarda russa lá, o que seria o equivalente aos comandos em ação russo. Então aparece os caras, também vai ter lá a Guarda de Outubro, né? Eles estão lá no Jeep com a estrelinha, bem anos 80, bem União Soviética, assim, né? E aí vai ter o final dessa primeira edição, assim, uma luta bem legal entre os dois tal. Aquele veículo tá atravessando esse desfiladeiro e aí levanta o Jeep para atacar lá o Outubro Vermelho lá. E estavam meio que vencendo tal e conseguem encurralar lá o pessoal da União Soviética. E aí bem naquele estilo assim russo, assim o chefão lá dos soviéticos fala, a gente tá encurralado, mas a gente vai fazer o que meu avô fez contra os nazistas e tudo mais, vamos nos atacar, não importa que a gente esteja levando bala tal. E aí eles avançam lá contra os comandos de ação tal, nenhum dessas duas equipes morre aqui, mas aí eles começam a trocar uns socos tal, e nisso eles são cercados pelo Cobra, né? E aí vai para a segunda edição. Então na segunda parte dessa história eles vão dar um jeito lá de escapar, né? O Cobra pega aquele equipamento e deixa lá dois caras para executar, só que um dos carinhas lá do comandos de ação tinha o Jeep lá controlado por controle remoto e aí dá uma metralhada no pessoal do Cobra. E isso era bem diferente do desenho. Acho que o pessoal dos comandos de ação em si não morria, mas ter os capangas lá do Cobra, esses sim eram metralhados de vez em quando. Tal. E aí eles, junto com os russos, eles dão um jeito de fazer uma trégua temporária para ir atrás da base do Cobra, né? Então a base do Cobra vai estar lá no meio do Afeganistão. Parece uma espécie de pirâmide achatada, assim, aí tá lá o Cobra discursando, agora a gente vai usar essa tecnologia para dominar o mundo, não sei o quê.
E o pessoal se divide, né? Os caras de comandos de ação vai para um lado e os russos vão tentar invadir a base pelo outro lado da parede e tal. Isso aqui também é legal, porque eles estão lá invadindo e parece uma coisa meio Indiana Jones, né? Várias armadilhas, assim, não faz muito sentido do ponto de vista militar, mas de história, assim, é legal, né? Tem até uma parte que eles vão ter um monte de cobras lá no meio do caminho, e um dos carinhas fala, não, eu tô com material aqui para não ser envenenado, vai lá e queima todas as cobras e tal. E aqui o cara também solta uma granada, detona os soldados e tal. Quando chega lá no final, eles descobrem que a guarda russa lá ele já tinha chegado antes e estava de novo para derrotar lá os comandos de ação, só que também, novamente, o Cobra tá lá e rende os dois, né? Só que um dos carinhas do comando de ação tinha antes visto um guarda lá do Cobra e se disfarçou e usou lá o comandante como um refém. Aí o russo fala, não vou deixar ter essa vantagem e mata o Cobra. Só que era só um dublê usando um microfone e tal. Aí o pessoal dos comandos de ação pega lá o equipamento, pega o Jeep, vai embora. O cara chega pra lá na Rússia, você fica aí e tal, a gente vai embora e você que vai ficar distraindo o Cobra aqui. E tem o finalzinho da missão, o cara do que chega e fala, porra, muito bom trabalho, pessoal, parabéns tal, vocês foram uma bela distração, porque na verdade a gente pegou o equipamento de verdade tudo por avião tal, e isso aí, essa missão de vocês era só para distrair os russos e o Cobra tal. Parabéns pelo serviço. Muito legal essas histórias. Então, assim, esse começo aqui dos comandos de ação é sempre divertido, né? O Larry Hama em grande fase, mas assim como os Transformers, para aproveitar catar os scans por aí pela internet, porque esses formatinhos aqui sem chance de encontrar eles em sebo e muito menos por algum preço razoável.